dia, amadas, tudo bem? Eu sou a Ana, para algumas que não me conhecem. Desculpa a cara inchada, que hoje o Senhor tem me pegado de jeito, né? E essa madrugada o Senhor pediu para que eu pudesse gravar para vocês, né? Um dos meus testemunhos, que é sobre essa questão da paternidade. Então, eu vou obedecer, né? E tô aqui no meu quartinho de oração, estava aqui gravando a nossa oração. E o Senhor, antes de fazer, né, nos nossos filhos, eu creio que Ele está fazendo em nós, né? E o Espírito Santo tem me direcionado em algumas coisas na minha maternidade, né? E é muito bom a gente ouvir a voz do Senhor, né? E as direções que Ele tem nos dado. Glória a Deus por isso. Mas vamos pro testemunho. Eu nasci num lar católico, né? Meus pais, tanto minha avó paterna quanto a avó materna sempre foram muito católicas, e então minha mãe desde sempre levava a gente na igreja católica, e eu nunca fui muito fã, nunca gostava muito, mas ia forçada, né? Até que por volta dos meus 15 anos mais ou menos, eu 16 anos eu fui, uma amiga sempre me convidava para ir para uma igreja evangélica, e aí eu nunca queria, mas meus pais estavam num processo de separação, até que eu comecei a ir, né? E Deus me pegou de jeito. Num louvor, eu fui a primeira vez, depois de muita insistência da minha amiga. Eu cheguei no culto, e o Senhor me alcançou pelo louvor. Foi muito forte, né? A música, a adoração. E naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. E depois, né, o Senhor começou um processo de transformação no meu coração. E foi um amor muito impactante, né? Naquele dia que eu recebi de Deus. E desde então eu comecei a servir a igreja, né, a ir, e eu creio que Deus me deu esse dom, né, de servir, e isso faz parte de mim. Eu sempre amei servir, sempre servi mesmo a igreja, então estava quase em todos os cultos, né, e era uma bênção. E glória a Deus por isso, né? Eu entendo que servir é muito bom, é um presente, é um dom que Deus nos dá, né? E se eu pudesse, eu estava na igreja de segunda a segunda, né? E depois eu conheci o meu marido, nós nos casamos, e aí é que nós servíamos mais. Então nós tínhamos um pequeno grupo na nossa casa, ele tocava nas quartas e no domingo, né? E tinha as reuniões da igreja, e sempre nós estávamos envolvidos com a igreja. Se eu pudesse servir em todos os ministérios, eu servia. Então eu comecei a servir no ministério da recepção, enfim, eu servi em vários ministérios dentro da igreja. Até que há 8 anos atrás, o Senhor deu uma direção para o meu marido para nos trazer para os Estados Unidos. E foi muito difícil, né, sair da minha igreja, onde eu servia muito. Mas eu entendi de Deus, né, nós oramos, entendemos a direção do Senhor e viemos para cá, há 8 anos atrás. Quando nós chegamos, nós servíamos numa igreja batista. E também foi um choque, porque na minha igreja do Brasil não era uma igreja batista, era uma igreja tradicional, né? E não tradicional, era uma igreja não denominacional. E o Sal da Terra, em Uberlândia, Minas Gerais. E quando eu cheguei aqui, a minha igreja era uma igreja batista. E nós já chegamos e fomos muito bem recebidos, e nós começamos a servir, porque nós aí começamos a servir nos jovens, começamos a servir na recepção, o meu marido no louvor, e eu tinha só o Luquinhas, né, como filho, e nós amávamos servir. Até que, depois de 2 anos, o Senhor começou a dar uma direção para nós, né, de que a nossa casa teria que sair dessa igreja. E nós não entendíamos o porquê, né? Mas nós fizemos jejum, oramos, buscamos no Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem, é isso mesmo a direção que o Senhor tem. E Deus foi confirmando até que nós, né, tomamos a decisão de sair da igreja, e nós começamos a buscar outras igrejas. Mas o Senhor nos guardou, né, durante 1 ano, sem nenhuma igreja. Nós visitávamos algumas igrejas nos domingos, igrejas americanas, porque nessa igreja onde a gente servia era uma igreja brasileira. E nesse 1 ano Deus fez muita coisa, né? Eu creio que foi uma provisão do Senhor, uma permissão do Senhor, um processo do Senhor. Porque nesse tempo o Senhor nos ensinou, né, que nós não éramos servos, nós éramos filhos. E eu lembro que uns 2 meses depois que eu saí da igreja foi muito difícil para mim, porque eu sempre servia. E não servir mais era algo que, como se Deus tivesse arrancado um pedaço de mim.
E eu perguntava, por que eu não estou servindo? Por que eu não estou fazendo para o seu reino, né? Por que eu não estou contribuindo para o seu reino? E aí Deus começou a mexer na minha maternidade. Eu descobri que eu estava grávida da Alice. E Deus começou a revelar quem Ele era para mim como pai. Porque até então, eu era só serva, eu só ia à igreja, eu servia, eu lia a Bíblia, sim, eu buscava o Senhor, sim, de vez em quando, eu orava, sim, mas não tanto, eu ia aos cultos, eu estava presente, mas eu não ia para adorar, eu não ia para... Eu entendo também que servir é uma maneira de adorar, mas eu não estava tão próxima do Senhor como eu deveria estar, né? E nesse tempo, nesse 1 ano, o Senhor me ensinou, né? Ele me revelou quem Ele era para mim, né? Como pai. E foi um processo muito difícil, muito doloroso, porque para quem tem esse dom de servir vai entender o que eu tô falando aí, né? Mas eu entendi que foi algo necessário, né? Para que eu pudesse viver tudo que eu tô vivendo hoje. Então, doeu muito em mim, né, nas minhas emoções. Deus estabilizou, alinhou, tirou, arrancou muitas coisas, sarou muitas feridas, curou muitas feridas dentro de mim. E depois disso, né, ele começou um novo processo, né? E eu fui entendendo essa paternidade de quem ele é na minha vida, do Deus, do Pai amoroso, que cuida, que provê, que faz tudo, né, para mim, para minha casa, na vontade, conforme a vontade dele. E para mim foi muito fácil ter essa revelação, foi mais fácil ter essa revelação, porque o meu pai terrestre, né, que hoje se encontra com o Senhor, ele faleceu tem 2 anos, ele sempre foi um pai assim, amoroso, carinhoso, que sempre proveu sobre a nossa casa, né? Ele sempre foi um pai muito, muito presente. E eu tive esse privilégio, eu falo que eu tive esse privilégio porque eu sei quantas famílias, né, não têm pais assim como eu tive um pai. Mas ele era um alcoólatra, né? E eu tive muitos traumas por causa disso. E isso também feriu muito, né, o meu coração de filha. Mas Deus já me curou nisso. Mas a minha visão de pai celestial, de Deus, era muito mais fácil porque eu tive um pai presente, um pai mesmo, entende? Então, quando a gente tem um pai aqui no mundo terrestre, que é um pai mesmo, de fato, como tem que ser, é mais fácil a gente reconhecer Deus como pai. E muitas de nós, né? Muitas de vocês não têm um pai, não teve um pai como deveria ser um pai. E muitos dos nossos filhos também talvez não tenham um pai, né? Como deveria ser. E por isso é tão difícil, né? Reconhecer Deus como pai. Mas hoje, né? Para honra e glória do Senhor, eu fui curada, né? Nessa relação de ser serva e ser filha, né? E para honra e glória do Senhor, hoje eu vejo Ele como o meu pai, que eu amo, que eu sinto prazer em estar na presença dEle, né? Em todo tempo, em todo lugar. E Ele me atrai, né? Ele me atrai como um pai que me ama em toda e qualquer circunstância. Então, eu queria compartilhar isso para vocês, que se você tem... se você sente, né, que Deus quer curar você em relação à paternidade, né, e quer tirar todo esse espírito de orfandade, né, no seu coração e te mostrar e revelar para você, né, quem ele é como pai, né, chega na presença dele e se entrega mesmo e peça para que ele se revele como pai, porque ele vai fazer isso. E eu creio em nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando e nos direcionando nesse tempo de propósito. Em nome de Jesus. Amém.